Abra sua Bíblia, vamos ler um versículo no Velho, outro no Novo Testamento. Primeiro, Provérbios, capítulo 24, o versículo de número 21. Provérbios 24 e o versículo 21 diz assim: Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Na edição atualizada está escrito assim: Filho meu, teme ao Senhor e ao rei, e não te entremetas com os que gostam. Mas tem aqueles que gostam, e como? Aqueles que gostam de mudanças. O outro está na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 27. Diz assim, Hebreus 12, 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Na edição atualizada diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, coisas que se movem, como coisas criadas, coisas feitas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Amém? Meus irmãos, qualquer pastor sensível à voz de Deus nesses últimos tempos está completamente preocupados com a igreja da atualidade. Qualquer pastor que é sensível à voz do Espírito Santo e que preza o celeste ensino da palavra de Deus, eu sei que a igreja mudou bastante e teve sim mudanças que era necessária, mas a igreja nunca tem crescido como tem crescido hoje. Mas a igreja nunca cresceu tão pouco como tem crescido hoje. Se nós fizermos um levantamento, uma estatística do crescimento populacional do mundo, ou do Brasil, num caso mais específico, nós vamos ver que a igreja está muito aquém do seu desenvolvimento populacional. Então, é necessário que a igreja cresça, mas ela cresça segundo a palavra de Deus. Crescer não é engordar. Crescer é criar raízes. Crescer é você permanecer naquilo que está escrito. E no primeiro versículo que nós lemos, nós vimos a orientação do sábio Salomão, dizendo: Filho meu, teme ao Senhor e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Na outra versão, com aqueles que gostam de mudanças. Ah, mas essa igreja precisa mudar. Mas segundo a sua ótica,
porque nós já saímos da rota há muito tempo. Muito tempo nós já saímos da rota. Então preste atenção, indubitavelmente, nós estamos perdendo a nossa própria identidade. Você sabia que nossos cultos, os nossos cultos, eles estão perdendo a sua identidade? As nossas reuniões, elas estão perdendo a sua identidade. É cognoscível tal realidade. E isso tem gerado, escute bem isso, um proeminente desacordo com a palavra de Deus. Quando nós aderimos às inovações, quando nós aderimos às mudanças, nós ferimos os princípios básicos da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque escrito está: Deus não muda. Deus não muda. E a Bíblia diz que nele não há sombra de variações. Deus permanece o mesmo. Ele chegou a dizer, foi categórico: porque eu, o Senhor, não mudo. E se Deus mudasse, eu nem sei se eu e você estaríamos aqui. Ele já teria matado a gente. Mas como Deus permanece sendo aquele Deus misericordioso, bondoso, afável, né? Entranhável, de amor, de afeto, de misericórdia, você ainda está vivo. Mas lembre-se de uma coisa: a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos pela sua ira. Tá bom? Então preste atenção. Eu, particularmente falando, estou preocupado. Por quê? Porque nós estamos perdendo a identidade dos nossos cultos. Estamos perdendo a identidade de nossas reuniões. Eu nem sei se a gente pode, às vezes, em algumas reuniões nossas, chamar de culto. E quando eu digo nossa, não é especificamente daqui. Estou falando de algumas arapucas que têm se levantado lá fora como igrejas. Porque a cada dia você vê uma igreja se abrindo na esquina. E alguém diz: ah, pastor, é melhor uma igreja a cada esquina do que um bar. Não, você não tem que ter essa visão. Ah, pastor, mas onde já se viu? Não é melhor uma igreja em cada esquina do que um bar? Uma igreja que fala genuinamente a palavra. Mas se for um pastor para extorquir o povo, que aluga um salão e coloca lá cadeiras de plástico e um púlpito para colher dízimos e oferta dos irmãos, é um aventureiro, é um aproveitador. Ele não está preocupado com ovelhas, ele não está preocupado com almas. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de visão. É melhor uma igreja em cada esquina do que um bar. O povo lá fora não está precisando de igreja. O povo lá fora está precisando de crentes cheios do Espírito Santo. O povo lá fora não está precisando de 4 paredes. O povo lá fora está precisando de um crente que verdadeiramente é igreja. Que é igreja, que testifica do nome de Jesus, que abre a boca sem medo de errar e fala ousadamente como os crentes primitivos falavam do nome de Jesus. Que o povo lá fora está precisando é disso. Não é de mais uma igreja ou uma igreja a cada ponta de esquina. Não. Não é isso. Então preste atenção. Nem sei se algumas reuniões por aí
nós podemos chamar de culto. Quer ver o que diz a Bíblia? Êxodo, uma análise bíblica. Êxodo capítulo 12, versículo 26. Põe no telão. E quando vossos filhos vos perguntarem: que culto é este vosso? Ali na tradução atualizada: e quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Tem mais a ver com aquilo que eu estou falando. Ô pai, que culto é este, pai? E não tem hora que você chega em algum lugar e se diz: meu Deus, o que é isso que está acontecendo nessa igreja? O que é isso? Que culto é este? Porque o culto não tem começo, não tem meio e não tem fim. Culto se começa com oração. Já não tem oração. Jesus deixou escrito, Mateus 21:13: a minha casa será chamada casa de oração. Então a primeira coisa que um crente autêntico, que um crente verdadeiro faz quando chega na casa do Senhor, ele dobra os seus joelhos e ele vai falar com o dono da casa, porque essa casa tem dono, é dele, é para ele que nós preparamos tudo isto aqui. Então preste atenção. Os filhos vão dizer, e hoje não é só os filhos não, tem muita gente. Que quereis dizer com este culto? Ou seja, qual o motivo? O que é isso que está acontecendo? Será que a gente pode chamar de culto? Esses dias eu estava falando de vigílias. Vigília que eu conheço antigamente, meu Deus do céu, era puramente oração, é para orar. Hoje você vai numa vigília, você ouve cânticos do começo ao fim e pregação. Mas que vigília é essa? Vigília é para orar, é para se prostrar, é para confessar pecados, é para buscar batismo no Espírito Santo. Mas você vai nessas vigílias, chamadas vigília, você não aguenta. E o barulho do pregador com o microfone e com aquelas caixas enormes? Não tem oração, irmão, é só barulho. E aí alguém sai de lá com os ouvidos doendo e diz: eu fui cheio. Cheio do quê? Cheio do vazio, cheio de barulho. Aí se tem um trabalho na igreja dele de ensino, no próximo ou no dia seguinte ele comparece. Mas que avivamento é este? Que ao invés de empurrar ele para frente, puxou ele para trás, travou, colocou o freio de mão. Que negócio é esse? Então, meus irmãos, que culto é este que está acontecendo nas nossas igrejas? Olha, esse versículo é alusivo, porque era dever dos pais usar como exemplo a Páscoa e outras reuniões santas entre os judeus, para ensinarem os seus filhos acerca das verdades bíblicas sobre a redenção da escravidão do pecado que Deus efetuara em favor do seu povo. Através disso, fez deles um povo especial, sob os seus cuidados e senhorio. Então preste atenção, os pais utilizavam esse culto para ensinar os seus filhos: olha, Deus fez isso, fez mais isso, através do Mar Vermelho, através da nossa peregrinação no deserto. Deus fez maravilhas. E contar, ensinar. Hoje não dá para contar muita coisa, porque tem culto por aí que é uma bagunça. O pregador está perdido, o pastor está perdido, dirigiu o culto de trás para frente.
Ele já começa a pregar no começo do culto, não tem oração, sabe? O povo tá distraído, tá desligado. Isso não é culto. Tá cheio de arapucas por aqui em Mongaguá. Você pega essa marginal aqui, a cada esquina tem uma. E tem gente, a obra está crescendo. Aí quando ajunta aí a marcha para Jesus, não chega a 200 pessoas. É por isso que eu não participo desse negócio. Os pastores sem visão, irmão? Não. As coisas, infelizmente, estão assim. Então, pastor, mas explica. Cada culto tem a sua própria identidade? Tem. Cada culto tem a sua própria identidade. Por que nós temos esse culto de oração e ensino da palavra? Porque a primeira parte, nós oramos hoje 40 minutos. Eu cheguei depois, lamento, meus pêsames, não pegou a oração, mas a gente teve aqui 40 minutos de oração. Então, por que a gente zela por esse princípio? Porque nós sabemos que sem oração a igreja não obterá vitórias. O que Jesus disse em João capítulo 15, a última parte do verso 5? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Última parte do verso. Porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, irmão, não tem culto. Como é que vamos iniciar um culto sem Jesus? Sem Jesus na casa? Ele diz que aonde estiver 2 ou 3, mas reunidos, em nome de quem? Em nome dele, não é no nome da religião, nome da igreja, em nome dele, buscando a ele. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso é promessa de Jesus. Ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Então cada culto tem a sua própria identidade, e as prioridades, elas precisam ser mantidas. As prioridades, elas precisam ser mantidas. O culto, irmão, o culto de oração, por exemplo, ele tem a sua própria identidade. Eu vou mostrar aqui 3 prioridades nos nossos cultos. Primeiro, é claro, é a prioridade da oração. Não existe culto sem oração. Não existe culto sem oração. Daí vai um conselho de Deus para você. Procure sempre chegar uns minutinhos antes do início do culto, para você se prostrar diante de Deus, se apresentando a Ele para agradecer. Você já pensou quantas bênçãos durante o dia, quantos livramentos Deus te dá durante o dia? Quantas setas, conforme o Salmo 91, os setas que voa de dia, mortandade que anda na escuridão, que quer nos atingir, e Deus nos dá livramento sem sequer que nós saibamos, porque isso acontece no mundo espiritual, e a gente não tem probabilidade, não tem condições de ver o que acontece no mundo espiritual, a não ser que Deus nos revele. Mas quantos livramentos, às vezes demônios aí, você vai passando com o seu carro, ele diz, não, eu vou preparar um motoqueiro tal, aí Deus faz com que não dê certo, o motoqueiro passa antes de você, ou você depois dele, e você não se choca contra ele. Livramento de Deus, você não sabe, mas Deus te deu.
Será que a gente não tem razões sobejas para chegar aqui um minutinho mais cedo para a gente orar e para buscar a Deus em oração? Olha a importância da oração. Lucas 18 e o verso 1. Jesus contando uma parábola. Está escrito: e contou-lhes uma parábola sobre o dever. O que é dever? Obrigação, responsabilidade, compromisso. Compromisso. Era exatamente isso que Jesus estava falando. Para quem? Para os discípulos, é claro. Ele estava ensinando aos discípulos, tá? Ele usou o exemplo de uma viúva insistente. E ele falava que Deus ouve aquele que insiste. Então ele estava estimulando no coração dos discípulos a vontade, o desejo de orar. Então ele contou no verso 1: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Por isso que Paulo mais tarde escreveu: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Orar sempre. Você deve orar quando você vem para a igreja, sai de casa e vem para a igreja. Quando você sai da igreja, volta para casa, você deve fazer uma oração de agradecimento, agradecer. Lá em casa você ora pedindo livramento. Senhor, estou indo para a tua casa, me guarda, me livra dos acidentes, dos incidentes maus. Eu sempre oro assim, dos demônios provocadores de acidentes nas estradas. Mas chegando em casa, agradeça a Deus, orando pelo livramento que Deus fizera. Então ele contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. E depois da vírgula ali tem e nunca desfalecer. Tem uma outra tradução que diz: e nunca esmorecer. Ficar esmolecido. Porque o que tem de crente esmolecido hoje na oração: vamos para a igreja, não, mas estou cansado. Agora você vai lá, ele está diante do seu televisor, na sua predileta novela. Ele está lá envolvido com as coisas mundanas. Ele está lá envolvido com as coisas do mundo. Agora os pastores não querem pregar a verdade. Os pastores não querem falar sobre isso. Mas é isso que nós chamamos de culto. Quando o pastor abre a Bíblia e fala a verdade sem medo de errar para o povo. Está raro isso. Nós não podemos perder a identidade dos nossos cultos. E as prioridades, elas devem ser mantidas. Orar pelo menos uma hora. O que Jesus disse? Mateus 26 e o verso 40. Ele faz uma pergunta. Para quem, pastor? Para os discípulos. Vocês não puderam? Você está em Mateus, filho? Vai lá, acha lá rapidinho. Vocês não puderam velar pelo menos uma hora? Jesus falava sobre oração. Olha, chama os discípulos no horto do Getsêmani para travar com ele uma batalha na oração. Era o último dia de Jesus com seus discípulos. Eu preguei aqui sobre as 4 fases do Getsêmani. E foi o momento que Jesus mais precisou dos seus discípulos. Eles fraquejaram, deixaram a desejar. Jesus estava com a sua alma triste. Ele diz: olha, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mas ele vai um pouco adiante, faz uma oração. Quando ele volta, eles estão
Gente, eles sabiam, Jesus já tinha falado, era o último dia dele com os seus discípulos. Será que não achava, não dava para ficar uma noite ali vigiando? Uma palavra exortativa, vai de novo orar, volta, dormindo. Terceira vez, eles dormindo. Jesus, agora vai. Vocês não estão nem aí comigo, vocês não estão nem aí com a minha obra. Pode dormir, é chegada a minha hora. Tem que sair do Getsemane. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pastor, mas eu oro 1 hora. O ano todo, talvez nem isso chega. Porque tem crente que diz, eu oro 3 vezes por dia. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E alguém pensa que a oração de Daniel é aquela uma que você chega na igreja, 1 minutinho só, você dobra o joelho e levanta. Já orei 1 vez. Quando eu vou comer lá a comida, quando tá bonita a mesa, porque se tiver só um ovinho lá, não tem oração, não tem agradecimento. Mas se tiver um bife à milanesa lá, Senhor, abençoa, muito obrigado. Orei a 2ª vez. Aí vai dormir, dobra o joelho, mais 1 minutinho, orei 3ª vez. Não é assim não, meu irmão. É oração com propósito de agradar a Deus, é oração com confissão de pecados, é oração com agradecimento. Daniel orava 3 vezes ao dia, e segundo alguns manuscritos antigos, Daniel orava exatamente no momento em que os sacerdotes ofereciam sacrifícios aprazados a Deus. E enquanto durava o sacrifício, que era aproximadamente 2 horas cada sacrifício, e 3 vezes ao dia os sacerdotes, eles faziam isso, ou seja, 6 horas, Daniel estava lá orando. Virava o seu rosto para a banda de Jerusalém, abria a janela, era um costume deles, de Sião vinha, procedia as bênçãos, e ele orava. Enquanto ele não via, o sacerdote está oferecendo sacrifício, e eu estou aqui orando. Era assim. Agora o povo hoje não quer orar. Então, nós estamos perdendo essa identidade. Culto de oração tem que ter a sua identidade, irmão. A casa de Deus é casa de oração. Então não tem escapatória. Aqui é lugar de você orar. É lugar de você orar. Quem não conhece o que Deus disse, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, e o verso 14. Você vê que Jesus associa a oração aí do verso 14 à sua casa. É só você ver a partir do verso 1, quando Salomão, que foi o homem que fez a oração mais prolongada da Bíblia, aí diz, e acabando Salomão de cantar. É assim que diz, verso 1. E acabando Salomão de cantar, de orar. Você vê o efeito da oração. Aonde ele estava? Na casa de Deus, recém-inaugurada. E acabando Salomão de orar. O que aconteceu? Desceu fogo do céu. Ou seja, o sacrifício foi aceito. Deus respondeu às orações. Por quê? A Bíblia diz em Esdras capítulo 8 e o versículo 23, Esdras 8 e 23, diz que Deus se move pelas nossas orações. Nós, pois, oramos e jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. Isso é forte, gente. Poder da oração na casa de Deus. Então prioriza este culto de oração. Oxalá se todos que estavam aqui ontem tivessem essa sensibilidade
de estar aqui hoje novamente. É culto de ensino, culto de oração. Eu vou estar lá aprendendo a palavra de Deus e eu vou colocar os meus joelhos de cabrito, porque cabrito não gosta de dobrar. Cabrito não, mano. Não dobra o joelho de jeito nenhum. E tem alguns botos no meio também. Tem o cabritinho e o cabritão. Olha, irmão, e tem gente que não quer saber de orar de jeito nenhum. E aí eles dizem, o quê, rapaz? Eu até poderia ir nesse culto de segunda-feira, mas aquele negócio lá, ficar de joelho orando e o pastor nunca termina a oração. Misericórdia. Ele não quer saber de orar. Então, 3 prioridades nos nossos cultos. Primeiro, a oração. Segundo, diga assim a palavra de Deus. Estou preocupado, porque na maioria dessas igrejas que estão, até porque nem pastores, esses que estão abrindo igreja, são aventureiros. Eles passaram já por todas, foram insubmissos. Guarda o que eu estou falando, isso é pura realidade. Foram insubmissos, desobedientes, extraviados, soberbos, inchados. O pastor abriu a porta da igreja para recebê-los, ajudou, mas eles traíram o pastor, eles foram falsos, eles dividiram a igreja. Aí abre um arapuca e começa lá com Bíblia na mão, paletó e gravata, começa a pregar. E tem gente que às vezes Deus colocou até num lugar excelente, lugar de sai e segue esses homens. Mas não tem palavra, o culto não tem uma direção, nem raiz, nem eles nasceram de novo e estão pregando e prometendo liberdade para o povo. Até eles mesmos precisam ter um encontro com Jesus. Até eles mesmos. Então preste atenção. Não tem palavra nesses cultos. E culto sem palavra, irmão, misericórdia. Culto sem palavra, você não pode. Se for um culto e cantarem do começo ao fim, não chama isso de culto, não. Não. Se não tiver palavra, mas é uma noite gospel, é uma noite de louvor, não teve palavra, para mim não aconteceu nada. O louvor é bom, mas quando há palavra. O louvor pode ser o combustível, mas o fósforo do Espírito que acende o fogo é a palavra. É o principal. Não tem jeito. Então preste atenção. Olha o que diz o Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda ou na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o quê? Prazer na lei do Senhor. O que é a palavra? Lei é a palavra. Tem prazer na palavra de Deus. E na sua palavra, na sua lei, ele medita de dia e de noite. Essa lei é a palavra, é Josué. Abra lá no capítulo 1 de Josué, verso 8. Josué 1 e 8, né? Interligado aí, Não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra. Antes medite nele, ou medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Palavra, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vai ser abençoado. O Salmo 1 diz, e tudo quanto fizer prosperará. Ali diz que vai prosperar o seu caminho. Você vai ser bem-sucedido. Através do quê? Da palavra. Crente, então, para mim, que não gosta de palavra, que não gosta de culto de ensino, irmão, e nem de culto de oração, não é bem-sucedido.
Ele levanta aqui, cai ali. Ele levanta aqui, cai ali. Ele levanta lá, cai mais lá. Não vai. Se você não se identificar com a oração e com a palavra, você não vai bem em nada da sua vida. Olha a expressão do salmista Davi no Salmo 119 e o verso de número 97 ao 105. Amando a palavra. Com quanto amo a tua lei. Palavra. Ela é a minha meditação todo o dia. Palavra. O teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Olha isso, fica à tua volta. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Mas por quê? Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos. E a Bíblia diz que com os velhos galgados de idade está a sabedoria. Mas eu sou mais entendido que os velhos. Mas por quê? Porque eu tenho guardado os teus preceitos. Em alguma tradução, tenho guardado a sua palavra. 101. Retenho os meus pés de todo caminho mau, a fim de observar o que? A palavra. 102. Não me aperto das tuas ordenanças. Não me aperto das tuas ordenanças, porque tu és quem me ensina, me instrui, me educa. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Finalizo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, crente que não se identifica com a palavra, que não gosta da palavra, irmão, olha o que Paulo diz. Colossenses 3 e o verso 16. Rapidamente, eu tenho mais um item aqui. Colossenses 3 e o versículo 16. A palavra de Deus habita em vós ricamente. A palavra tem que habitar, não é só passar por nós. Ou aquilo que nos é bom, essa é para mim. Aí o negócio aperta. Porque tem crente que é assim. Ele é crente inchada e crente pá. Se é uma palavra boa, essa é para mim, crente inchada. Se o negócio aperta, ele é crente pá. Bom José sabe disso, né, mano? O José Mário sabe, ele riu lá, ele sabe. Ele sabe o que é inchada. Tem muita gente que não sabe o que é inchada, o que é pá. Mas tem crente assim, irmão. Mas a Bíblia diz, a palavra é para você. Ela tem que habitar em você ricamente, plenamente, com toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros, com salmo, com hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então a primeira identidade do culto que precisa ser mantida é a oração. Segundo, a palavra. E a terceira, para finalizar, é a prestação de serviços espirituais a Deus. Isso com voluntariedade. Prestação de serviços a Deus. A gente não vem para o culto só para receber. A gente precisa entender que culto você vem para dar, você vem para trazer. E eu pergunto, o que é que a gente traz para os cultos? Os nossos choros, lamentações, petições. Senhor, tem misericórdia.
Esses dias eu vi alguém, Senhor, esses dias alguém lá no Facebook, pastor, ore pelo meu cachorro, pastor. Eu estou tão desorientada, meu cachorro está quase morrendo e tal. E eu falo, às vezes o filho não é crente, está ali ao lado, se morrer hoje vai para o inferno. A pessoa não está nem aí, mas está pegada, Senhor, está desesperada porque o cachorro adoeceu. O gato é importante, é uma criação, mas nós estamos deixando a prioridade. Estamos deixando aquilo que é essência, que é essencial, aquilo que é verdadeiro, que é palpável, e estamos nos envolvendo com coisas que, infelizmente, é assim, irmão. Então preste atenção, o que é que você está trazendo para o culto? O que você está trazendo? Mateus 24, 46 e 47, olha o que diz. Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo, numa tradução, na minha diz, servindo assim. Em verdade, vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Bem-aventurado é o servo que está na igreja para servir. Está na igreja para servir. Deus conhece o nosso serviço. Apocalipse 2, verso 19. O que diz? Apocalipse 2 e 19. Encontrou? Deus conhece o teu serviço, a sua prestação de serviço para Ele. Não conseguiu. Apocalipse 2 e 19. Travou? Leia aí na sua Bíblia. Você encontrou, meu? Leia aí. Olha aí. Olha que lindo, hein? Eu conheço o seu trabalho, as suas obras, o seu serviço. E as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Agora, ao invés do povo de Deus melhorar, está piorando. Está andando para trás, não tem mais a gratidão a Deus. As orações é só pedindo. Você não vê alguém, Senhor, muito obrigado por esse dia, pelas vitórias, pelas lutas também, que a gente não deve agradecer a Deus só pelas conquistas e pelas vitórias, mas pelos embates, pelas derrotas, pelas perdas, pelas escassez, pela fome, pela enfermidade. A gente tem que agradecer a Deus por tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Está lá em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Para finalizar, fique em pé. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Todo mundo conhece. Eclesiastes 9 e o verso de número 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer. Isto é culto identificado, com identificação, com prioridade. Culto você não vem apenas para receber, você vem para dar, para trazer. Agora eu duvido se você vem trazer, se Deus não vai te dar. Aleluia. Eu duvido que se você, irmão, a Bíblia diz dai e ser-vos-á dado. Até na área financeira, quando você traz o seu dízimo, a sua contribuição, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos medirão de novo. Por quê? Porque com a mesma medida com que medirdes, Jesus diz, vocês serão medidos. Ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.
Sabe por quê, irmão? Porque lá no Seol, isso é no grego, né? Porque no hebraico é inferno mesmo. Isso é no grego, Seol, tá? Para onde tu vai? Eles é a terra. Lá não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento e não tem sabedoria alguma. Seja sábio hoje, faça a melhor escolha. Eu ouvi aqui algo que eu estou citando, né? Altar não toma, altar devolve. Vamos aprender mais com Deus. Não vamos perder a identidade dos nossos cultos, não. Vamos buscar mais ao Senhor. Amém? Quantos querem fazer isso? Então venham todos para frente aqui em nome de Jesus.